Fala traders! Neste vídeo vamos falar sobre o poder das médias móveis utilizadas e compreendidas da forma correta. O que faz o preço subir ou cair? O que promove o deslocamento do preço? Júnior, são compras, são vendas. Ok, são, mas nós temos que entender o seguinte, o preço ele tá aqui, tá? Encaixotado, consolidado. Por quê? Porque existe um equilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, se eu tenho 100 contratos na venda, 100 contratos na compra, 100 anula 100, o preço fica no mesmo range, não sai do lugar. Agora, se eu tenho 600 contratos na compra, ou seja, gerou um desequilíbrio entre oferta e demanda. Aqui nós vamos sair consumindo esse 100 e vai gerar um deslocamento de preço. Então, o que gera o deslocamento do preço é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Perfeito? Primeiro ponto. Eu tenho um equilíbrio. Gerou um desequilíbrio. Isso daqui eu posso entender como preço justo. O mercado encontrou um preço justo naquele momento para aquele fractal. O mercado sempre se movimenta em fractais. Já mencionei várias vezes isso aqui no YouTube, lá no meu Instagram também. Então, ele gerou um equilíbrio, gerou um desequilíbrio. Qual que é a tendência? Ele voltar para o seu preço justo, um preço de equilíbrio novamente. Porém, entretanto, todavia, não é mais esse preço justo, porque houve um deslocamento. Ele foi negociado mais caro. Opa, ele chegou a tal preço. Mas já que ele chegou nesse preço, qual que é o preço justo agora? Não é o de antes lá de baixo. Então a média móvel, ela nos auxilia a ter uma referência. Ela não é o preço justo, perfeito? Ela não é o preço justo, é uma referência. A média móvel é sabor preço justo, entendeu? Sabor preço justo. Não é o preço justo, mas é uma referência que nós podemos utilizar ali para entender aonde que o mercado vai buscar o preço justo naquele fractal, perfeito? Voltou e nós temos a média aqui como um ponto de referência, onde ele vai buscar o preço justo, aqui vai acumular um pouquinho e depois vai novamente gerar um desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio e assim ele vai. E a média móvel vai nos ancorando aonde provavelmente será esse ponto de retorno ao preço justo. Eu gosto de utilizar pelo menos duas médias. Por quê? Eu já expliquei algumas vezes aqui que o mercado ele se movimenta em fractais. Júnior, o que é o fractal? O que é um fractal que eu não entendi até agora? E outra coisa extremamente importante, para te auxiliar ainda mais a sair desse vídeo aqui, já conseguindo colocar em prática, conseguindo visualizar no seu dia a dia, vou fazer o seguinte, no quarto link aqui da descrição, no quarto link, eu vou deixar ali um link para você fazer um download de um PDF, onde você vai ter os principais pontos dessa aula, as principais referências para você ter um mapa na sua mão no seu dia a dia. Então você vai ter o conteúdo aqui que você está assistindo e mais esse mapa que você vai poder fazer esse download de forma 100% gratuita. Basta você clicar no quarto link aqui da descrição, perfeito? Então bora lá. Só por isso, para estar disponibilizando esse PDF para você de forma gratuita, se você ainda não deixou o like, já deixa o like agora. Então bora lá. Fractal. Eu tenho um movimento aqui, perfeito? Posso chamar de um movimento mais macro. Eu vou ter um movimento intermediário. Olha só, movimento 1, 2, 3, 4, 5. O azul. Dentro de um movimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 do verde. Então é desta forma que o mercado se move em fractais, um renco maior, um renco menor, ele vai se movimentando em fractais. Agora, eu vou desenhar o preço justo do fractal maior. Tá aqui, ó, o retorno ao preço justo. Olha o retorno do preço justo do fractal aqui menor. Olha só. Olha aqui a referência ao preço justo dele. Passou para baixo da média. Topo mais baixo que topo anterior. Vou vender teoria de Dow abaixo da média. Tu vende, o mercado sobe. Agora já subiu demais. Topo abaixo do topo anterior, abaixo da média, eu vou vender, o mercado sobe. Por que isso acontece? Porque você não está visualizando o movimento em fractais. Eu tenho que entender que quando ele rompe o preço justo de um fractal, é porque ele está indo buscar de outro fractal. Então, eu não posso achar que pequenos movimentos, pequenas oscilações são viradas de tendência. Perfeito? Então, eu tenho que ter parâmetros que me mostrem aonde é a correção, o preço justo do fractal que eu estou operando, aonde ele vai superar aquela correção, mas não é gerando uma reversão. É
é buscando a correção de um fractal maior para depois continuar essa tendência. E é onde a maioria das pessoas se perdem, nesse tipo de análise. Porque quando daí ele romper o fractal maior, aí eu posso visualizar uma reversão da tendência, perfeito? Ou seja, se eu tenho a referência do fractal menor aqui e do fractal maior aqui, se ele perde minha referência de preço justo do fractal menor, a tendência é ele buscar do fractal maior. Ele respeitou do fractal maior, voltou, quando eu tenho o alinhamento novamente, eu pego as operações de compra. Vou mostrar para vocês uma operação que eu fiz ontem com a galera da minha sala de operações lá. Tá aqui, ó, entrada de venda e a saída ali. Isso daqui foi, ó, ontem, dia 10 de fevereiro, foi ali, meio-dia e 30, meio-dia e 35. Relatório de negociação. Isso que é hoje, né? Foi ontem a operação, dia 10. Tá aqui. Ontem eu fiz duas operações. Uma deu $1.000 e poucos, a outra deu $800 e poucos. Aqui, ó. Tá aqui a operação, ó. Foi essa venda. Olha só, eu tinha um movimento de alta, eu tenho minha referência do fractal que eu tô operando e minha referência do fractal maior. Ou seja, quando rompeu aqui, eu entendo que mudou o regime, mudou a tendência, porque passou para baixo da referência do meu fractal maior. Aí o que eu vou esperar? Eu vou esperar ele fazer a correção do fractal maior, ou até mesmo do menor aqui, para depois pegar uma operação. Então são pontos de referência, olha só. Ele veio, rompeu a referência do menor, parou na referência do maior. Olha só, rompeu a referência do menor, buscou a referência do maior. Quando ele perde a referência do maior, aí eu posso começar a pensar em vendas. Se ele está abaixo e ele perde a referência do outro, eu posso começar a pensar em compras. Desta forma, perfeito? Então é assim que eu vou utilizando as minhas referências no dia a dia. Deixa eu pegar aqui do do EURUSD. Olha só. Então eu tinha o mercado buscando minha referência do fractal menor. Eu tenho que entender que o mercado ele está desta forma no fractal maior, ó. Olha só. Aqui, ó. Olha aqui. O que ele fez? Agora ele começou a perder eficiência na alta. No fractal maior. No fractal menor, ó, começou a perder eficiência antes. Então é dessa forma que eu vou visualizar os movimentos. Então começou a perder eficiência no fractal menor, por estar buscando muitas vezes o preço justo, ou seja, eu já posso pensar numa lateralização, porque ele encontrou o preço justo do fractal maior. Ou seja, aí muitas vezes a pessoa pensa que vai reverter, ou ela pensa que vai continuar, ela compra a estopada, ela vende a estopada, ou seja, quando ele começa a ficar muito próximo, colado ao preço justo do fractal maior, eu entendo que ou ele está gerando uma acumulação ou uma distribuição. E eu ensinei isso, se eu não me engano, foi no último ou no penúltimo vídeo aqui no canal. O que são acumulações? O que são distribuições? Se você não assistiu, depois corre ali e assista esse vídeo, que você vai entender o que eu estou falando aqui, que são as fases do mercado. O mercado ele tem 4 fases: acumulação, alta efetiva, distribuição e correção. E são fases, é um ciclo infinito. Então eu utilizo as médias como pontos de referência. Olha só, tá batendo muito na minha referência do fractal maior. Ou seja, eu já tenho que pensar que ele está em uma transição de regime. Júnior, transição de regime? Sim, transição de tendência. Então aqui dentro eu não vou fazer nada. Aonde que eu já começo a observar isso, Júnior? Quando ele já começa a tocar, ó, tocou, não se afastou, não pegou uma direção, porque é o meu ponto de referência do fractal maior, perfeito? O índice da Alemanha, GER40, é a mesma coisa. Olha só, eu tenho uma tendência do fractal maior que fez isso, ó. E tenho do intermediário. Ou seja, começou a lateralizar em volta da minha referência do maior. Então eu estou em um momento de transição de regime. Ou seja, aqui dificilmente eu vou operar, porque é onde ocorre mais stops. A pessoa fica impaciente, o mercado não anda, tá travado, começa a passar as horas, tu não clicou até agora, não fez nenhuma operação, ou quer recuperar o loss do dia anterior, ou já é na parte da tarde, quer recuperar o loss da parte da manhã, e começa a meter os pés na cabeça. Ou seja, a pessoa ela não entende o que está acontecendo no mercado, ela não consegue entender, compreender que este é o momento de não fazer nada. É o momento onde você menos vai conseguir fazer dinheiro. Se é o momento onde eu menos consigo fazer dinheiro, que onde existe um risco muito maior de tomar stop, para que eu vou operar nesses momentos? Eu não sou obrigado a clicar todo momento, a todo dia. Se está nesse momento, simples, aguardo. Ah, ficou o dia inteiro.
paciência, amanhã é outro dia, tem próxima semana e assim por diante. É entender que você não é obrigado a clicar. E quando você entende isso e você consegue entender principais pontos, principais regiões, principais movimentos para se operar, é onde de fato você consegue chegar na sua consistência. Porque a consistência, primeiro, ela vem da parte comportamental. Eu tenho que ter consistência no comportamento, mas para ter consistência no comportamento, primeiro eu preciso saber como eu devo me comportar. E lembrando, no quarto link da descrição, temos aqui o PDF para você fazer o download. Temos também aqui, se você opera no mercado internacional ou quer operar no mercado internacional e não sabe qual corretora utilizar, vou deixar aqui no segundo link o link da corretora que eu utilizo para operar o mercado internacional. Júnior, eu gosto só de operar no mercado brasileiro, B3, dólar, índice. Não tem problema. A corretora que eu utilizo é a corretora Clear do Grupo XP. O link para você ter acesso às mesmas vantagens, às mesmas coisas que eu tenho acesso dentro da Clear, basta você clicar no terceiro link. Perfeito? Segundo link, corretora internacional. Terceiro link, Clear. Quarto link, você tem acesso ao download do nosso PDF de forma gratuita. Júnior, agora eu quero saber como entender mais o seu operacional, conhecer mais sobre a MyGain. Aí eu vou deixar aqui no primeiro link para você clicar ali e conversar com um dos nossos traders aqui na MyGain. Então bora para cima, bora pro game, até o próximo conteúdo.